Então, sexta-feira é o melhor dia da semana por isso, porque nós estamos com a casa cheia, com um café da manhã lindo, e eu sempre costumo dizer, você tem fome de quê? Você vem buscar é a única associação dos consultores, assessores e articuladores políticos do Estado de São Paulo, é uma associação de classe. Então a gente não tem mensalidade, não queremos, não podemos, e não é nem o nosso objetivo cobrar nada. Então aqui a gente faz o grande relacionamento entre nós mesmos, porque além de líderes, aqui tem empresários. No café tradicional café da manhã, o professor que irá dar a palavra aqui para todos nós, mas eu peço tradicionalmente, como sempre, o pastor Dantas para estar abrindo o nosso café da manhã tradicional, café da manhã, por gentileza. Hoje pela manhã, Deus propôs uma palavra no meu coração sobre a oração. Todos nós temos nossos momentos de oração diante do Senhor. Você tem o seu momento de oração. E muitas vezes nós queremos colocar regras. Será que eu tenho que orar de joelho? Será que eu tenho que orar de cabeça para baixo? Será que eu tenho que orar falando palavras difíceis? Será que Deus vai me entender se eu não falar olha e falar olha, colocando o exemplo? E os discípulos estavam com o Senhor Jesus, uma determinada vez eles pediram para que o Senhor pudesse ensiná-los a orar. E quando nós vemos aquela oração universal, que independente da religião nós usamos, que é a oração do Pai Nosso, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, o Senhor Jesus, a partir do versículo 5, ele falou assim: quando você orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas quando você orar, entra no teu aposento ou no teu quarto, dependendo da tradução que você pode ter na sua casa, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que é a Deus, que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente, ele te dará o que você pede. E quando você orar, não usa de vã repetições, como fazem as pessoas que pensam que por muito falarem, eles irão ser ouvidos. E aí ele falava assim: portanto, quando você orar, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos a oração do Pai Nosso como algo tradicional em nossas vidas. Mas quando o Senhor Jesus ele falava sobre a oração do Pai Nosso, ele colocava exemplo em cada versículo para nós. Quando ele falava assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é o que? Você agradecer a Deus, exaltar a Deus quando você for pedir alguma coisa para Deus. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, até mesmo em pé, e vamos pedir algo para Deus, e falar: Senhor, eu quero, mas será que eu já agradeci? Senhor, obrigado por eu estar com vida, eu dormi e acordei, e estou aqui nesta manhã, junto com os meus amigos na Capesp, ou estou aqui tomando este café, ou estou ouvindo aqui a Clio falar, estou vendo aqui o Salim filmando. E isso que é agradecer, em primeiro lugar, no seu coração, é um coração agradecido. E aí quando ele falava mais, ele falava assim, e aí fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um outro exemplo que ele nos deixou, muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, não é verdade, Kevin? Muitas vezes nós queremos que a vontade nossa prevaleça. Não, eu quero que seja assim, Senhor. Mas a vontade de Deus é essa para a sua vida e para a minha vida? Será que eu tenho coragem, quando falar com Deus, falar: Senhor, eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida? Principalmente quando um jovem está apaixonado,
ou uma jovem, ah não, eu quero ele, eu quero ela, é ele, é ela. Não, mas eu não quero ouvir conselho de pai, não quero ouvir conselho de mãe, é a minha vontade. E assim mesmo quando nós chegamos diante do Senhor para pedir uma direção a Ele, alguma coisa, Senhor, seja feita a tua vontade, porque Ele é bom e Ele tem o melhor para mim e para você também. Ele tem o melhor para nós. E quando Ele falava mais do Pai Nosso, Ele falava assim também: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, eu estar agradecido a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado. Agradecer a Deus pelo café da manhã, agradecer a Deus pelo alimento diário. Eu tenho esse coração agradecido. E aí falava mais também: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero o perdão de Deus. Quem não quer? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, que não peca, ele é mentiroso. Eu peco. Se eu não peco por pensamento, eu peco por olhar. Se eu não peco por olhar, eu peco por palavra. Se eu não peco por palavras, eu peco por atos. E fazer alguma coisa por atos. Mas eu peco. Todos nós pecamos, eu peco. E aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, diz a palavra de Deus. Então perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Você tem perdoado seu irmão? Você tem perdoado aquele que tem te ferido, te magoado, te machucado? Ou você muitas vezes, ou eu muitas vezes, quero o perdão de Deus, mas muitas vezes eu sei que aquele rapaz ele fez algo contra mim, ou aquele irmão, ou meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu parente próximo, o meu familiar. Então ele vai pela esquerda, eu quero passar pela direita. Ele vai pela direita, eu quero passar pela esquerda, mas eu não quero encontrar ele. Aí eu perdoo ele, mas também não falo mais com ele. Isso não é perdão. E quando nós muitas vezes usamos o Pai Nosso, mas nunca prestamos atenção nessa oração, você já percebeu? Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Como nós temos perdoado quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Eu quero o perdão de Deus, você quer, mas você tem perdoado? Não adianta nada chegar no final do ano, aquela confraternização, muitas vezes tem nas grandes empresas, né? A pessoa persegue outra empresa no ano todo dentro da empresa. E chega no final do ano, faz aquela confraternização na empresa, e aí é todo mundo se abraçando. Quando chega 2 de janeiro, já ninguém fala com mais ninguém. Já trabalhei em multinacionais e eu presenciava isso. Eu não estou falando de algo que eu ouvi falar, mas de que eu presenciei. Então, quando a oração do Pai Nosso, que você, que eu, que nós estamos acostumados a rezar ou a orar, será que eu tenho prestado atenção em cada palavra? Será que eu tenho perdoado? E aí o Senhor ainda falava mais: e não induza a tentação, não me induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele falava no versículo 14, porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai irá perdoar você. Mas se você não perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não irá perdoar as suas ofensas. Você percebeu como é importante o perdão? Então medite nessa manhã. Olha, eu lembro que realmente aquela pessoa fez algo contra mim, ou eu fiz algo contra ela. Há tantos anos eu não falo com ela. Ligue para ela, ligue hoje. Vá até ela se você puder ir. Peça perdão, perdoa ela, para que você possa obter o perdão do Senhor na sua vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Infelizmente, soubemos de um caso essa semana, para me encerrar, um rapaz que estava lá na 17ª FECACESP conosco. Quando foi na quarta-feira, eu, nosso diretor de comunicação Salim, e a Elizabeth, nós fomos no velório dele. E eu tive o privilégio de estar ministrando uma palavra lá no momento, fazer uma oração para que o Senhor Deus pudesse confortar a família. Nós não sabemos o dia de amanhã, meu amado, minha amada. Então perdoe, ame, agradeça, seja agradecido, tenha um coração grato a Deus. Agradeça a Ele pela sua vida. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado no nome do Senhor Jesus, pela vida dos teus filhinhos que aqui se encontram, a cada um que ouviu a sua palavra, a porção da tua palavra que não volta vazia. Como sempre eu faço nas minhas orações, eu peço que o Senhor sonde, veja, olhe agora a cada coração, a cada vida que aqui se encontra.
O Senhor conhece a necessidade de cada um. E o Senhor, com o seu poder, com a sua autoridade de Deus, pode alcançá-los agora. Alcançar famílias, alcançar corações feridos, passar o teu bálsamo que vem do alto sobre cada coração que muitas vezes está angustiado. Muitas vezes nós olhamos para vidas e não é porque as pessoas estão carrancudas e são, Senhor, arrogantes, não é isso. Mas o dia a dia tem feito eles sofrerem angústias, Senhor amado, tristezas, Senhor, anseios. Mas neste momento, com a tua providência, seja o Senhor alcançá-los com a tua bênção e com a tua vitória. Como ministro do teu evangelho, eu abençoo a cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe em Cristo. Em nome do Senhor. Nosso professor, escritor, Germano Gonçalves, perdão, nosso Germano Gonçalves, que veio através da nossa Elizabeth e do Salim, né? Amém. Por gentileza, a palavra é sua. Bom dia, pegue licença aqui, família, para estar chegando, né? Então, como a Ana falou, eu vim aqui a convite da Elizabeth, né? Primeira vez que estou aqui na associação, e seja membro, né? Pela recepção calorosa que eu recebi aqui, né, de todos vocês. Um prazer imenso, né, conhecer aqui essa associação. Bom, e a proposta aqui, que eu vinha conversando com a Elizabeth, eu vim aqui para vocês, né, então uma fala sobre os trabalhos literários que eu desenvolvo, né? Além de professor, né, então eu estou como escritor e também poeta, né? A literatura, que é uma literatura que está crescendo muito nas periferias do Brasil, não só de São Paulo, como de todo o Brasil, que é a literatura marginal. Às vezes o nome assusta um pouco, né? Você fala literatura marginal. Mas a literatura marginal, ela tem vários contextos, né? Que engloba todo esse contexto, esse adjetivo marginal. O importante é nós atentarmos ao objetivo marginal. Marginal. Marginal vem de margens, né? Nós temos aí uma dica simples para vocês entenderem o que é o marginal, é a rodovia, né? Tietê, marginal, né? Pinheiros. Por que rodovia, né? Marginal Pinheiros? Está à margem do rio Pinheiros, né? Então é o marginal nesse sentido. Não que não tenha a ver a literatura com os marginais propriamente dito, que eram aqueles que eram privados da liberdade e naquele momento eles escreviam. E muitos desses que escreviam, hoje eles estão aí renomados nesse meio da literatura urbana marginal. Então eles foram. E o contexto maior é sobre nós que escrevemos essa literatura. Por que marginal? Porque nós estamos à margem das grandes editoras, né, da mídia. Então nós mesmos escrevemos, nós mesmos publicamos, nós mesmos distribuímos, nós mesmos fazemos todo o marketing, né, atrás do livro publicado, e tudo por editoras independentes. Então daí que é a literatura marginal. E que engloba toda a nossa literatura brasileira, né? Não que nós não sabemos e não conhecemos os clássicos, né? Machado de Assis, o Drummond, Lima Barreto, né? Precisamos desses clássicos para ter o conhecimento, né? Que é falado aqui, adquirir conhecimento para podermos sabermos a hora de falar e o que falar. Então nós precisamos sim. Nós temos aqui o nós, com I mesmo, né? Na literatura, o vai, né? Você vai, ou, né? Nós temos também, né? Expressado na literatura urbana, porque a literatura urbana vem da periferia, né? Então nós usamos isso quando nós vai mesmo, né? Porque nós vai mesmo, né? Então, mas o pessoal, né, tem essa distinção da palavra culto com o coloquial, que é o que nós mais usamos em nossos livros e nas obras, são o palavreado coloquial.
Então, por que a literatura marginal se torna importante no sentido da literatura brasileira? Porque é uma literatura que aonde o pessoal de periferia, ou menos favorecido, né, ele se vê ali, né, naqueles contos, né, nas poesias, eles estão ali. E é um livro acessível a todos. Dizem que o brasileiro não lê muito. O brasileiro ainda lê sim, mas a fala é de que não lê muito. Mas por quê? As grandes editoras, a grande mídia, o livro, por exemplo, numa livraria renomada, ele está em custo de 50, 60 reais. Os nossos livros saem a 10 reais. Né? Então eles têm mais facilidade de estar dentro até do barraco do livro. Né? Ele pode trazer para mim. E quando ele esfolhear, ele vai ver a vida dele ali, o cotidiano dele, a situação que ele passa. Então essa é a literatura urbana marginal. Que eu me engajei, né? E estou aí, tenho até uns estudos sobre a literatura. Inclusive o meu TCC, ele foi referente a essa literatura urbana marginal, né? Que está nesta obra aqui. Literatura urbana marginal. Esse aqui é um ensaio. É um ensaio social sobre literatura urbana marginal. Para quem, né, quiser saber um pouco sobre a literatura urbana marginal, aqui nós temos aqui quando começou, as suas características, né, da literatura, o gênero literário, porque as escolas literárias. Aqui, então, é um ensaio social. Esse aqui foi o segundo livro que eu consegui publicar, e também por editoras independentes. Né? E aí, quando eu comecei na literatura urbana marginal, veio este livro aqui. É o meu xodóis, né? Esse é o Ex-Excluído. Esse é a literatura urbana marginal propriamente dita. São poesias, o Ex-Excluído. São poesias e prosas do gênero da literatura marginal. Porque a gente conta o cotidiano da periferia, né? O cotidiano das pessoas negras, de gêneros, né? E o pobre mesmo, propriamente dito, né? E aqui tem a nossa tradicional favela. E esse então foi o primeiro, que é o meu xodó. E aí o mais recente é o Contos Marginais. Que aqui também tem alguns contos sobre essa literatura urbana marginal. Esse aqui é Contos Marginais, é um conto que eu falo onde tem o menino, né, que sai do barraco dele, vai para a avenida, onde ele fica pedindo moeda, né, fica lavando os carros, aonde eles são explorados, né, pelo aquele que comanda a área, né. Então nós temos esses contos aqui, né? Os contos também do racismo, né, do preconceito, né. Então esses são os ingredientes, né, vamos dizer assim, que se usa para fazer uma literatura urbana marginal. É o nosso cotidiano, é aquilo que a gente vive, né? Nós estamos dentro, né? Inseridos nessa periferia. Então nós escrevemos sobre isso. Né? E aí, o tempo, né, está correndo para todos, como a Ana falou, eu tenho essas 3 obras aí. No caso, sim, quem quiser adquirir alguma, né, obra mais à frente, entra lá no Face, né, meu Face é Germano Gonçalves, inbox lá. Queria tal, aí eu mando para toda a parte do Brasil aí, né? Com um precinho acessível, como eu falei, com um precinho marginal, mas é isso. Então, eu gostaria aqui de, para vocês terem uma noção dessa literatura urbana marginal, fazer uma poesia nesse sentido aqui para vocês, que ela chama O Grito, né? E ela é do estilo literatura urbana marginal, né? E ela é mais ou menos assim, O Grito. Ei, Joe, empurra não. Ei, Joe, presta atenção. Ei, Joe, grita não. Quer gritar? Grita comigo, que
que eu grito contigo. Não posso me calar diante desta atual situação. O trem não vem, o metrô não tem, o hospital fechou, a escola parou, o professor se revoltou. Ei, Joe, grita não. Quer gritar? Grita comigo, que eu grito contigo. O meu grito é um grito para ecoar aos 4 cantos da cidade. Um grito de liberdade. O meu grito é um grito para ecoar aos 4 cantos do mundo. Para dizer que eu não quero participar do seu assunto. O meu grito é um grito em lugar qualquer. É para o homem, é para a mulher, é para todos os seres humanos. O meu grito é um grito para os meninos e as meninas fazerem rima. Para que os meninos não fiquem nas esquinas pedindo esmola. Lugar de criança é na escola. O meu grito é um grito para contar a verdadeira história. História do índio que de sua terra sumiu. História do negro que de sua terra partiu. Príncipes, princesas, reis e rainhas. A semente da existência. O fruto da realeza. Ei, Joe, grita não. Quer gritar? Grita comigo, que eu grito contigo. Não deixem que falem. Não deixem que falem. Não deixem que calem o meu, o seu e o nosso grito. Então é isso, né? Essa é a literatura urbana marginal. Né? Gostaria que vocês aí não tivessem engajados nessa literatura, procurassem saber mais, né? E aí nós temos o Google, né? Nosso pai Google, para entrar e pesquisar. Né? O Google. E, como se fala, especificando, né, essa ideia de marginal. Marginal, como eu expliquei mais ou menos, até margem. Nós estamos à margem da escritora e da literatura. Eu chego lá na